Oi, tudo bem, pais? Tudo bem, mães e família? Eu sou a Carla, sou psicóloga e hoje eu vim falar a respeito um pouquinho sobre os limites, né? Um assunto tão procurado, nem um assunto tão importante na criação dos seus filhos. Então, por que colocar limites, né? Limites é uma forma de ajudar a criança a modificar o seu comportamento, né? Um comportamento muitas vezes inadequado, que muitas vezes fica muito no ar. Por que ela tá fazendo isso, né? Os limites também ensinam sobre a frustração, ensina realmente como a criança deve lidar com aquele momento, né? Para que ela possa, né, superar os seus desafios com equilíbrio e maturidade. Então, a questão da falta de limites, ela pode ocasionar descontrole emocional, né? Desrespeito aos pais, baixa autoestima, baixo rendimento escolar e até alguns transtornos psiquiátricos, né? Por isso que é muito importante que vocês fiquem atentos à questão dos limites com seus filhos. E os pais e a família precisam ser uma referência em relação aos limites. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre formas, então, de estabelecer limites com os seus filhos. Primeiro passo: imponha regras e limites claros. Seja claro com o teu filho. Explique por que ele está, né, sendo convidado a obedecer essa regra, né? Explique para a criança por que ela deve fazer aquilo. Por exemplo, se eu não devo comer no quarto, né? Se a criança não deve, ninguém da casa deve comer no quarto. Explique para ela que comer no quarto pode juntar formiga e barata, e aquilo não é legal. Entendem? Vocês estão dando a mensagem para a criança, estão explicando o porquê, para que ela possa se sentir segura e confiar naquela regra, né? Muitas vezes a má conduta da criança é justamente pelo fato dela não conhecer os perigos, né? Não conhecer os motivos pelo qual ela não pode fazer. Segundo, estabeleça condições, né? Caso a criança não tenha, né, feito adesão dessa regra, desse limite, vocês vão fazer condições. Por exemplo, fulaninho, se você fizer isso, você vai ter como consequência isso, né? Sempre colocando uma consequência. E essa consequência é bem importante frisar que ela não deve ser através da violência. Não deve ser através tanto da violência verbal, principalmente da violência física. É muito importante que vocês frustrem os filhos de vocês ao invés de usar de violência. Por exemplo, vai ficar sem jogar determinado jogo, vai ficar, né, sem aquele brinquedo que ela mais gosta por determinado período também. Uma outra coisa é que vocês precisam ser firmes, né? Eu sei que a gente, né, acaba tendo muitas vezes o ímpeto de não, hoje eu tô cansado, deixa essa regra pra lá. Isso é muito importante que não aconteça. É importante que tenha constância para que a criança realmente saiba que aquilo tem que ser feito daquela maneira. E que vocês não estejam passando uma dupla mensagem. Eu posso, mas também eu não posso. Então é importante serem firmes. A outra questão é que vocês possam passar mais tempo com os filhos de vocês, que possam realmente conhecer, né, os filhos de vocês, porque muitas vezes esse mau comportamento é muito em função de querer chamar a atenção dos pais, né? Então disponibilize esse tempo para os seus filhos. Fique atento também à fase do desenvolvimento que o seu filho está, né? Quando a gente pensa numa criança, né, tem várias fases. Uma criança pequena, um bebê, muitas vezes ele vai jogar alguma coisa no chão porque ele quer chamar atenção, e aquilo é comum de sua fase do desenvolvimento, né? Então fiquem atentos a essa questão. A outra coisa, valorize as atitudes adequadas, né? Se teu filho fez uma coisa certa, joia, muito bem, meu filho. Isso mesmo, valorize, né? As crianças também gostam de ser valorizadas, assim como nós adultos, né? E incentivem também que esses combinados, essas regras sejam estendidos para além do lar. Por exemplo, na escola, na casa dos coleguinhas, na casa dos avós, enfim. Né? E uma outra questão também para crianças pequenas, é muito importante que vocês possam usar de expressões faciais, né? Eu tô triste, faz cara de triste, de zangado, de feliz, e também através da entonação da voz, né? Dessa forma a criança, desde pequenininha, ela já vai aprender a lidar realmente, né, com a diferença, né? De saber que, né, as pessoas não pensam igual a ela, e nem sempre é preciso fazer então a sua vontade. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja proveitoso, tá? E até mais. Tchau, tchau!